Nossa aula dessa semana vai ser sobre geometria plana, tá certo? E nós veremos algumas medidas de superfície, áreas, tá certo? Não veremos todas nessa aula, algumas ficarão para a próxima semana, tá? Então, vamos dar início, né, a essa parte de geometria que a gente vai ver, tá certo? Começando pela área da região quadrada. Pessoal, um quadrado, ele é um polígono que ele tem os quatro lados iguais, tá certo? E os quatro ângulos aqui internos são retos, ou seja, os quatro ângulos são de 90 graus, tá bom? Então, o quadrado tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos de 90 graus. E aí, a fórmula da área da região quadrada, de qualquer polígono retangular ou quadrado, vai ser lado vezes lado, base vezes altura. Porém, ó, aqui a base e a altura são iguais, tá certo? Então, acaba que é lado vezes lado, que vai dar lado ao quadrado, tá certo? Então, essa é a área da região quadrada. E aí, continuando, nós temos a área da região retangular. Pessoal, um retângulo, ele possui os quatro ângulos internos retos, ou seja, os quatro aqui, eles são de 90 graus, tá bom? Igual ao quadrado. Só que a base e a altura são diferentes, os lados são diferentes, tá certo? Geralmente as bases são iguais e as alturas, tá bom? E aí a área da região retangular, como eu já tinha dito antes, é base vezes altura, tá? E aí vem uma coisa bem interessante sobre o quadrado e o retângulo, tá certo? Ó, todo quadrado é também um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. E por que isso? Pessoal, como eu tinha dito, o quadrado ele tem os quatro ângulos retos, os quatro lados iguais. Isso é um quadrado. Para ser um retângulo, só precisa apenas ter os quatro ângulos aqui internos retos, ou seja, os quatro ângulos igual a 90. O que o quadrado tem, né? Por isso que todo quadrado é um retângulo, porque o quadrado ele tem os quatro ângulos internos retos. E nem todo retângulo é um quadrado, porque para ser um quadrado, todos os lados têm que ser iguais. E no retângulo não acontece isso, tá certo? É uma constatação bem legal essa, tá? Por isso que eu trouxe para vocês. E aí, continuando, a gente tem a área da região limitada por um paralelogramo. E o que é um paralelogramo? É como se a gente pegasse um retângulo e desse uma inclinada nele, tá? Como vocês estão vendo. Ele tem uma base e ele tem uma altura. E aí, pessoal, a fórmula é essa, base vezes altura, igual a do retângulo. Mas por que, professora? Se são diferentes, por que a fórmula é igual? Pessoal, vamos supor que a gente destaca aqui, ó, essa partezinha, tá certo? Ó, destaquei, tá? E aí eu vou pegar essa parte e vou encaixar ela aqui como se fosse um quebra-cabeça. O que aconteceu? Formou um retângulo, tá certo? Ó. Então, por isso que a área do paralelogramo ela é igual à do retângulo, porque quando você solta essa parte aqui, essa ponta e encaixa do outro lado, ele vira um retângulo, tá? Então, as áreas são iguais. A área do retângulo, base vezes altura. A área do paralelogramo, base vezes altura também, tá? E aí a gente vai para a área da região triangular. Pessoal, um triângulo, ele tem todos os seus ângulos internos igual a 180 graus, tá certo? E aí ele vai ter uma base e ele vai ter uma altura. E aí a fórmula vai ser o quê? Base, ó, aqui é a altura, tá certo? E aí a área vai ser base vezes altura dividido por 2. De onde veio essa fórmula? Imagine que a gente vai juntar aqui dois triângulos, esse aqui e outro aqui assim, ó, certo? Desse jeito. Formou o quê? Um paralelogramo. E qual é a área do paralelogramo? Base vezes altura. Porém, nós temos dois triângulos aqui. Então, para saber a área só de um, a gente divide por 2. Base vezes altura dividido por 2. Tá certo? Então, é daí que vem a área do triângulo. Porque um triângulo forma um paralelogramo.
tá? Dois triângulos, no caso, formam um paralelogramo, tá certo? Continuando, nós temos a área da região limitada por um triângulo equilátero. Pessoal, um triângulo equilátero, ele tem todos os seus ângulos internos iguais e todos os lados iguais também, tá? E ele tem uma altura. E aí é uma fórmula diferente da outra do triângulo normal. Vai ser lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Ela é específica para o triângulo equilátero. Trouxe para vocês alguns exemplos, tá certo? Como eu falei, essa semana a gente só vai ver esses polígonos e na próxima semana a gente vê o resto, tá bom? Para não embaralhar a cabeça de vocês. E aí o primeiro exemplo é esse. As medidas do comprimento e da altura em metros do outdoor retangular representado na figura abaixo são exatamente as soluções da equação x² menos 10x mais 21 igual a zero. Dessa forma, é correto afirmar que a área desse outdoor é. Então, o que a gente vai fazer? Resolver essa equação do segundo grau, achar as duas raízes dela, que serão as medidas aqui, e aplicar a fórmula da área do retângulo, né? Já que vocês estão vendo que é um retângulo, tá certo? E aí a gente vai achar a resposta. Bora lá fazer essa questão? Então, nós temos aqui o nosso outdoor, né? Com as medidas. E essas medidas são justamente as raízes dessa equação. Então, a gente vai resolver essa equação aqui para ver quanto dá, certo? E aí, nós teremos x² menos 10x mais 21 igual a zero. Vamos aqui para a delta, né? Que é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. B é menos 10, então, ó, menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes A, como não tem nada com x², A vai ser 1, vezes C, que é 21, tá bom? E aí, ó, menos 10 ao quadrado vai ser menos 10 vezes menos 10. É menos por menos dá mais, né? 10 vezes 10, 100. E aqui, menos por mais, menos. Menos por mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 21, 84. E aí vai ficar 100 menos 84, que vai dar 16, tá? Então, nosso delta vai ser 16. E aí a gente vai para a fórmula do x, que é essa, ó. Tá bom? E aí o nosso b é menos 10, então é menos b, menos da fórmula. E o menos 10, tá? Não esqueçam disso nunca, senão vocês vão errar. Mais ou menos raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes A, que é 1. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos por menos mais, então vai ficar mais 10. Mais ou menos raiz de 16 dá 4, 2 vezes 1, 2. E aí, a gente vai puxar aqui, ó, x' e x duas linhas, um com o positivo, outro com o negativo, tá? X' vai ser 10 mais 4 dividido por 2. 10 mais 4, 14. 14 dividido por 2 dá 7. E x duas linhas vai ser 10 menos 4 dividido por 2. 10 menos 4 vai dar 6. 6 dividido por 2, 3. Então, a gente sabe aqui que x' vai ser 7, tá? E x duas linhas vai ser 3. E aí, a gente tem aqui um retângulo. A área do retângulo vai ser base vezes altura, tá? A base, que é igual, vezes a altura. Então, a área, vou fazer aqui, vai ser 3 vezes 7. 3 vezes 7 vai dar 21 metros quadrados, tá bom? E aí, vamos ver se tá certo nossa resposta. Ó, 21 metros quadrados, certíssimo. Bora para a próxima. A figura a seguir representa a sala de estar de um apartamento, tá bom? Então, a gente tem aqui 6 metros, 4, 5 e 1 nesse pedacinho aqui. E aí, ó, a quantidade mínima necessária de piso flutuante em metros quadrados para cobrir todo o chão da sala é. Então,
a gente vai fazer o que? Desmembrar aqui e resolver, tá certo? Bora lá fazer essa questão. Então, nós teremos aqui essa figura, tá certo? Que representa a sala, com essas medidas, 6 metros, 4, 5 e 1. E aí, o que ele quer saber? Qual é a área disso aqui tudo? Então, o que é que vai ser feito? A gente vai desmembrar em pedaços que dê para resolver, tá? Então, o que é que acontece? Nós teremos aqui uma figura, tá certo? Vou desenhar ela aqui embaixo. Que vai ser essa, vou botar um X para facilitar a vida de vocês. E aqui, essa aqui vai ser outra, tá bom? Figura X e figura Z, tá bom? E aí vamos saber quais são as metragens. Essa aqui, ó, a gente sabe que ela tem aqui, ó, 5 de base, certo? E 4 metros de altura. Já a Z, ela é menor. Ela é menor o quê? 1 metro. Ela é menor do que essa parte aqui. 1 metro. Então, de 4 a gente tira 1, ficam 3. Que vai ser essa medida, tá certo? Essa medida aqui vão ser 3 metros, tá? 3 mais 1, 4. Então, tá aqui. E essa aqui, ó, vai ser o quê? Se eu tenho 5 embaixo, 6 em cima, 5 menos 6, 1. Tá? Porque eu vou ter 1 metro aqui, tá certo? E 5 aqui, que dá os 6 lá de cima. E aí, a gente tem aqui retângulos. Vamos fazer a fórmula do retângulo, né? É a fórmula do x. Vai ser 5 vezes 4, que é base, vezes altura. 5 vezes 4 vai dar 20. Certo? E aqui o retângulo y, que vai ser 3 vezes 1, que vai dar 3, tá certo? E aí a gente tem 1 com 20, 1 com 3, 20 mais 3, 23 metros quadrados vai ser a área da nossa figura. Vamos ver se a gente acertou, se a resposta lá bate com a daqui. Ó, certíssimo. Serão necessários 23 metros quadrados para cobrir o chão, tá? Vamos para o último exemplo. Feito o levantamento de um terreno, foram determinados os dados indicados na figura ao lado. Nessas condições, qual é a área do terreno? Pessoal, essa questão é bem parecida com a outra. A gente vai sair desmembrando aqui a figura até achar polígonos que nós temos as fórmulas da área, tá? Então, vamos lá fazer mais essa. Então, a figura vai ser essa aqui, tá certo? Que é a área do terreno. A gente vai fazer igual fez no outro, vamos desmembrar isso aqui, tá certo? Nós teremos aqui um triângulo, retângulo, né? De base 30, altura 40 metros quadrados, tá? E aqui a gente vai ter nenhum retângulo, nenhum paralelogramo, tá certo? A gente vai ter que fazer um desmembramento aqui, tá bom? Para poder saber quanto é que vai dar. Vamos descobrir primeiro a área da região aqui triangular, tá bom? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, aqui a base vai ser 30, a altura 40, dividido por 2, tá certo? 30 vezes 40 vai dar 1.200. Então, teremos 1.200 dividido por 2, que vai dar 600 metros quadrados, tá? É a área do nosso triângulo aqui. Então, a gente achou ele, falta essa área aqui de baixo, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer? Antes de tudo, a gente precisa saber dessa medida aqui. E aí, como é um triângulo retângulo, tá mais fácil a vida, né? Porque essa medida aqui, ela é justamente essa que é a hipotenusa. E aí, a gente vai ter, ó, a fórmula ali de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. 30 ao quadrado vai dar 900 e 40 ao quadrado vai dar 1.600. Somando,
a gente vai ter 2.500, tá bom? E aí, ó, como é que faz para tirar esse quadrado? Passa por outro lado com raiz. Então, vai ficar x é igual a... Como a gente está falando de distância, vai ser positivo, tá? Então, raiz de 2.500, que é 50, tá? Então, a gente sabe que essa medida aqui, ela é de 50 metros, tá bom? E aí, eu vou desenhar essa figura aqui mais embaixo, tá bom? Para vocês entenderem como é que vai ficar a situação. Ela tá mais ou menos assim. Aqui é um ângulo reto. Temos 50, 40 e 36. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai desmembrar isso aqui, ó. Dessa maneira. Deixa eu pegar um lápis. Fica fácil de entender, colorido, né? Fazemos a área desse triângulo aqui por fora e depois a do retângulo que ficou, tá bom? Tá certo? E aí, a gente vai ter esse triângulo, tá bom? Essa medida aqui é a mesma, então é 40. Essa medida aqui vai ser o quê? Se todo é 50 e embaixo é 36, a gente vai ter 50 menos 36, tá certo? E aí, a gente vai ter aqui como medida 14, tá? 36 mais 14, 50. Então, nós temos uma base virando esse triângulo. Ele vai ficar assim, ó, pessoal. 14, 40. Então, a gente tem uma base e tem uma altura. A base vai ser 14, a altura vai ser 40, todo mundo dividido por 2. 14 vezes 40 vai dar 560 dividido por 2. 560 dividido por 2 dá 280. Então, a gente sabe que a área desse triângulozinho aqui é 280, tá bom? Metros quadrados. E aí, tá faltando o quê? Só a área do retângulo. Então, a gente tem um retângulo aqui com, né, base vezes altura. Nós temos um retângulo com base 36, né? A gente tirou essa parte, ele ficou só assim. Com a base 36 e a altura 40. 36 vezes 40 vai dar 1.440 metros quadrados. Então, o que a gente vai fazer agora? Somar tudo. A área desse retângulo, tá? Ó, vocês verem como a gente desmembrou. Temos aqui essa área que a gente achou do retângulo, né? Que é de 1.440. A área desse triângulo, que é de 280. E a área desse outro triângulo, que é de 600. Tudo metro quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Soma tudo e acha a área total, tá bom? Então, a gente vai ter aqui 1.440 mais 280 mais 600, que vai ser igual a 2.320 metros quadrados. Essa vai ser a área total da nossa figura aqui em cima, tá certo? Bora ver se a resposta que a gente achou tá certa. Certíssimo, 2.320 metros quadrados de área, tá bom? E aí, meninos, eu irei passar uma atividade, né? E vocês façam. Qualquer dúvida, como sempre, me perguntem no WhatsApp que eu vou responder à medida do possível. Mas não vou deixar ninguém sem resposta, tá certo? Um cheiro para todos e bons estudos para vocês.